Você sabe qual é o sentido da vida? Essa pergunta ela pode parecer um pouco filosófica, mas existe uma resposta biológica por trás dela que você vai aprender nessa aula de agora. Se liga, porque nós vamos estudar os ácidos nucleicos, a parte de DNA. Galerinha, voltando aqui, ácidos nucleicos, DNA, e aqui a gente tem, pessoal, uma célula. Obviamente é uma célula eucarionte. Lembrando, existe uma aula já de citologia aqui no canal. Vou deixar o cardzinho aí para vocês darem uma analisada, beleza? Depois. Então essa célula é uma célula eucariótica porque tem a carioteca, uma membrana que delimita o núcleo, beleza? E a localização do nosso DNA está justamente no núcleo das células e também em algumas organelas citoplasmáticas, como por exemplo as mitocôndrias e os cloroplastos. Essas organelas também têm ali alguns requisitos de DNA, beleza? Muito bem, então esse DNA ele está ali presente principalmente no núcleo das nossas células. E o DNA, ele é aquela fita meio encaracolada, bem grande, gigante, o DNA. Só que quando ele está nas nossas células, geralmente ele está armazenado em um formato chamado de cromossomo, que é essa estruturazinha aqui, tá certo? Como vocês podem ver. Depois a gente vai ter um conteúdo de genética que vai explicar isso detalhadamente. Mas aqui seria o cromossomo. E o que é um cromossomo? O cromossomo nada mais é do que o DNA condensado. Imagina só que você vai soltar a pipa. A linha da pipa, ela tá toda esticadazinha. Depois você pega aquela linha e enrola ali no seu carretel. Aquilo ali deixou de ser uma linha só porque você enrolou ela? Obviamente que não. Continua sendo linha, só que ela está em um outro formato. No lugar dela estar toda esticada, ela está toda enroladinha. O cromossomo, ele é DNA. Só que no lugar de ser uma fita toda esticada de DNA, a gente enrolou esse DNA todinho e deixou dessa forma para na hora que a célula fosse dividir, evitar de ter alguma ruptura nesse DNA. Somente isso, beleza? Então, os cromossomos, que é o DNA, eles são formados por genes. E os genes são o quê? São pedaços do DNA que têm informações para produzir proteínas. Lembrando, proteínas, tem uma aula também já no nosso canal, depois você dá uma olhadinha aí. Proteínas, elas dão estrutura a basicamente todo o nosso corpo e realizam grande parte das funções do nosso organismo, beleza? Então, se o DNA me traz a informação para eu produzir uma proteína, o DNA ele é essencial, obviamente, à nossa vida, beleza? Então, se liga nisso. Bom, então vamos entender um pouco aqui sobre esse ácido nucleico que seria o DNA. O DNA, ele é um polímero. Se você está acompanhando nossas aulas, você sabe que polímero é a junção de vários monômeros, tá certo? E quais seriam os monômeros aqui no caso? Seriam os nucleotídeos. Ou seja, quando eu tenho vários nucleotídeos juntos, eu formo ali uma molécula de DNA, tá bom? Então, isso daqui tudo seria o nucleotídeo. O nucleotídeo é formado por isso daqui, que é um grupo fosfato, é formado por essa estrutura aqui todinha, que eu chamo de nucleosídeo, e essa basezinha nitrogenada aqui também. Então são basicamente essas três estruturas. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Veja que eu coloquei um X aqui. Beleza? Quando eu tenho um oxigênio aqui presente, eu chamo isso de ribonucleico. Ribonucleico que vai dar origem lá ao nosso querido RNA. Quando eu tenho um oxigênio a menos, eu não tenho oxigênio aqui, então vai dar origem ao desoxirribonucleico, o ácido desoxirribonucleico, que vai dar origem ali, naturalmente, ao nosso DNA. Então esse xizinho aqui meio que vai diferenciar um pouco do que seria DNA do que seria RNA. A gente já vai ver melhor as diferenças, tá? E aqui as bases nitrogenadas, eu quero chamar muita atenção de vocês para essa parte, isso aqui é importante, tá? Das bases nitrogenadas. Eu tenho algumas, eu tenho as purinas e eu tenho as pirimidinas, beleza? As purinas eu tenho adenina e guanina.
E nas pirimidinas eu tenho timina, citosina e uracila. Esses 5 nomezinhos aqui, esses 5 nomezinhos em azul que eu escrevi aqui, vocês têm que saber. Vocês têm que lembrar disso sempre, sempre, sempre. E aí vocês vão ver que o tempo inteiro aqui ao longo da aula eu vou estar citando esses nomes e vocês têm que entender de que se trata, que são partes do nucleotídeo, ou seja, partes daquilo que vai formar o nosso DNA. Um macetezinho, para você lembrar quem é purina e quem é pirimidina, só é você lembrar de água. Água. A água, ela é pura. Então, pura vem de purina. Então, o A representa a adenina e o guá representa a guanina. Beleza? Então, pega esse macetezinho que você vai conseguir se lembrar. As outras serão pirimidinas. Beleza. Agora, vamos para uma das partes mais importantes e que realmente elas caem mesmo no vestibular e no Enem, que é a diferença da molécula de DNA para a molécula de RNA. Essa aula é de DNA, mas a gente tem que saber diferenciar as duas. Depois a gente vai ter a aula de RNA também, tá? Então vamos lá. Primeira diferença. O DNA, ele se chama ácido desoxirribonucleico. Por quê? Porque existe um açúcar diferente, que é com um oxigênio a menos, como eu falei aqui, que vai dar a formação a essa estrutura. Já o RNA, ele é formado pelo ácido ribonucleico, ou seja, por um açúcar chamado de ribose. Aqui o açúcar é a desoxirribose, aqui é a ribose, tem um oxigêniozinho normal aqui, beleza? Muito bem. A segunda diferença, e talvez a mais evidente, é que o DNA, ele é formado por uma fita dupla, meio que encaracolada, e o RNA, ele é formado por uma fita simples, beleza? A outra diferença seria as bases nitrogenadas que cada um tem. Ambos têm adenina, ambos têm citosina, ambos têm guanina, mas, detalhe aqui, ó, somente o DNA tem timina. Somente o RNA tem uracila. Então, se você vê alguma questão ou alguma alternativa tratando de DNA e diz que a uracila está presente, aquilo está errado. Ou se alguma alternativa está tratando de RNA e diz que a timina está presente, aquilo ali com certeza está errado. Beleza? Então, se liga nessa dica aí para vocês entenderem mais ou menos como é que vai se dar o funcionamento, beleza? Vamos se ligar que agora eu vou mudar o quadro para a gente dar continuidade na aula. Galerinha, se você está gostando da aula até aqui, não se esqueça, deixa o like aí no canal, deixa um comentário se você tiver uma dúvida e manda para os seus amigos para todo mundo ter acesso a esse conteúdo super valoroso. Mas agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a estrutura do DNA, beleza? Inclusive, a descoberta da estrutura do DNA conferiu um prêmio Nobel, beleza, a 3 cientistas, viu? Ao James Watson, Francis Crick e a Rosalind Franklin. E eu queria chamar a atenção para essa mulher aqui, a Rosalind Franklin. Ela trabalhava com esses 2 caras no laboratório. Ela era auxiliar técnica lá no laboratório. E ela foi responsável por fazer um raio-x que revelou basicamente como que seria ali a estrutura do DNA. A galera já sabia que o DNA existia, mas ninguém sabia o formato do DNA. Será que era um círculo, um triângulo, uma bola? E aí depois que eles descobriram que tinha realmente esse formato meio que helicoidal aí. Beleza, a Rosalind Franklin, ela bateu essa chapa de raio-x ali e verificou aquela imagem, só que ela sozinha não conseguiu meio que descobrir de que se tratava aquilo. Ela foi e mostrou aos caras, ao Watson e o Crick, e aí eles olharam aquilo e na hora eles sacaram do que se tratava da estrutura do DNA. E aí eles publicaram ali vários artigos, vários trabalhos sobre aquela temática e conferiu para eles lá o prêmio Nobel. Só que eles não deram crédito nenhum para ela. Somente depois da morte dela, salvo engano, ela morreu até de câncer e tal. Depois da morte dela, que descobriram realmente que ela foi peça fundamental nessa descoberta, e aí depois a comunidade científica acabou dando os créditos, os caras também acabaram admitindo que haviam feito e tal, e aí depois ela teve o crédito, para vocês verem como a mulher na ciência, ao longo da história, ela sempre sofreu muito, até hoje, às vezes ainda é assim, a gente tem que lutar para combater isso e dar à mulher o espaço que ela realmente merece, beleza? Muito bem, mas dentro dessa parte aqui da história, a gente vai discutir uma coisa, as fitas do DNA, elas são antiparalelas,
Você vai se lembrar que no início da aula eu te fiz uma pergunta, perguntei qual era o sentido da vida, de acordo com a biologia. Bom, de acordo com a biologia, o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Professor, o que é essa história aí de 5 linhas, 3 linhas? Bom, lá na química orgânica, vocês devem saber que cada uma daquelas estruturas lá que tem na química orgânica, a gente conta o númerozinho de carbonos, beleza? Essa contagenzinha do número de carbonos é o que a gente faz lá na pentose, que forma lá a molécula de DNA. E aí, toda vida que a gente vai duplicar o DNA, o sentido da duplicação, ele ocorre do carbono de 5 linhas para o carbono 3 linhas, beleza? Então, sempre é nesse sentido. Por isso que a gente diz que é o sentido da vida, porque o DNA é quem forma todo o nosso corpo, forma toda a nossa estrutura, tem informação para isso. Sem o DNA, obviamente, não tem vida, é o sentido dessa duplicação do DNA, a gente chama de sentido da vida, beleza? Muito bem. Agora, existe uma relação entre as bases nitrogenadas, como a gente já falou, adenina, timina, citosina e guanina, que a gente chama de relação de Chargaff. Relação de Chargaff. O que é que essa relação diz? Ela diz basicamente que a quantidade de adenina tem que ser sempre igual à quantidade de timina em uma determinada fita ali. E a quantidade de citosina tem que ser sempre igual à quantidade de guanina. Beleza? Então, eu trouxe aqui até um exemplozinho aqui, bem basicão, para vocês entenderem. Por exemplo, suponha que uma fita de DNA tem 100 bases nitrogenadas, 30 delas são de adenina. Qual a quantidade de todas as outras? Então, olha só, a quantidade de adenina, eu já sei que são 30. Aí eu quero saber a quantidade de timina, eu quero saber a quantidade de citosina e eu quero saber a quantidade de guanina. Bom, eu já estou te dizendo que adenina e timina são sempre iguais. Então, se eu tenho 30 adeninas, eu tenho que ter 30 timinas. Beleza? O que sobra é o que vai formar citosina e guanina. Bom, 30 mais 30 já deu 60 bases nitrogenadas. Ao todo, eu tenho 100. Então, se 60 já estão completando aqui adenina e timina, só ficaram 40 dessas 100 para citosina e guanina. Eu sei que a quantidade que eu tiver de citosina, eu tenho que ter de guanina. Então, dessas 40, 20 são de citosina e 20 são de guanina. Sempre é essa relação, beleza? Existe até uma coisa também que a adenina sempre se liga com timina, citosina sempre se liga com guanina. Para você lembrar, você lembra de Agnaldo Timóteo e Gal Costa ou Campina Grande, beleza? Sempre tem essa dicasinha para a gente lembrar quem se compartilha com quem. A gente vai fazer até um exemplozinho aqui, já já para vocês entenderem, beleza? Muito bem. Ah, outro detalhe, antes que eu me esqueça, para vocês saberem também. Existem sempre duas ligações que estão ligando adenina com timina. Agora, citosina e guanina são três ligações. Três ligaçõezinhas que estão unindo elas ali. Ou seja, é mais difícil de eu quebrar essa ligação do que essa daqui. Imagina que eu estou amarrado em uma árvore. Tem duas cordas me amarrando nessa árvore. É mais fácil eu torar essas duas cordas ou torar três cordas se estivesse me amarrando? Duas é mais fácil. Basicamente é assim que funcionam as ligações. Beleza? Vamos lá, agora eu vou explicar uma parte bem complexa aqui da aula, que eu quero que você preste muita atenção. Tira aí o cotovelo da mesa, se liga direitinho aí na tela do seu notebook ou do seu celular, para onde você estiver me assistindo, ou na televisão, não importa. Mas preste atenção para você não perder nenhuma dessas partes, porque isso vai ser essencial nas próximas aulas, tanto na de RNA quanto na de síntese proteica. Vou ensinar detalhadamente como é que a gente produz uma proteína, beleza? Se liga aqui. Replicação semiconservativa. O que isso quer dizer? Gente, aqui está uma molécula de DNA. E dessa molécula de DNA, eu vou originar duas novas moléculas de DNA. Detalhe, metade de cada uma dessas moléculas, elas herdaram da molécula inicial. Por isso que eu digo que é semiconservativa, porque metade do DNA que eu estou originando, eu já tenho desde o início, beleza? Então vamos se ligar, ó. Sempre a relação, ó, A com T, C com G, T com A com T, G com C, beleza? Sempre tem essas ligações aí. Muito bem, aqui está uma única fita de DNA, uma
a dupla fita do DNA. E aqui vai ter a ação de uma moléculazinha chamada de helicase. A helicase, ela funciona basicamente como uma tesoura. Ela vai basicamente cortar essa molécula de DNA ao meio, gerando duas fitas separadamente, beleza? Depois vem uma outra molécula chamada de DNA polimerase 3. Tem a DNA polimerase 1 também, já a gente vai falar sobre ela, tá? Mas a DNA polimerase aqui, basicamente o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa primeira fita aqui e vai complementar com pares de bases nitrogenadas que se encaixam com ela. Depois, ela vai pegar essa segunda fita aqui, que ela está aqui, e vai complementar com pares de bases que se encaixam direitinho. Então, vamos ver como é que fica. Ó. O A, ele sempre vai se ligar com quem? Com o T. O C se liga com o G. O T se liga com A. O A se liga com T. O G se liga com C. Beleza? Então, foi a DNA polimerase que acrescentou essas bases nitrogenadas todinhas aqui. Agora aqui eu já tenho mais uma nova molécula de DNA. Beleza? Vamos para aqui agora. O T vai se ligar com o A, o G vai se ligar com o C, o A vai se ligar com o T se liga com o A e o C se liga com o G. Opa, escrevi melhorzinho aqui. Com o G, beleza? Espero que você tenha conseguido complementar todas essas bases direitinho. De repente você pode voltar o vídeo um pouquinho, dar pause antes de eu complementar e você tentar fazer de cabeça sem olhar e depois confere se você acertou para ver se você está sabendo a relação de Chargaff aí direitinho, beleza? Gente, mas no final o que é que importa? Eu tenho aqui uma única molécula de DNA no início e agora ao final eu tenho duas moléculas de DNA. Só preste atenção que essa parte em azul de cada uma dessas moléculas aqui, eu herdei da molécula inicial. E a parte que está em preto aqui, de cada uma dessas moléculas, foram feitas por quem? Pela DNA polimerase 3, beleza? Agora eu vou dar uma apagadinha no quadro e vou colocar uma parte mais avançada desse processo de replicação. Isso aqui é a parte mais introdutória, só que a gente vai detalhar um pouquinho melhor esse processo para não ficar nenhuma dúvida. Gente, falando aqui agora mais detalhadamente sobre a replicação semiconservativa, que é o que a gente vai continuar vendo aqui, veja que aqui tem uma fita de DNA, beleza? Ela tem uma extremidade 5' que acaba na 3', e uma extremidade 3' que acaba na ponta 5', beleza? Aqui está uma molécula chamada de helicase, que ela vai fazer a abertura dessa fita, beleza? E aqui tem algumas moléculas que eu coloquei, eu quero que você preste atenção em cada uma e as funções, tá? Qualquer coisa, se você quiser dar um print aí, ou pausa a tela, faz um print aí disso, ou escreve já no seu caderno para você ter mais calma, para só prestar atenção na explicação e depois você escrever tal com bastante tranquilidade, fazer as anotações que você achar conveniente. Vamos lá. A gente tem uma moléculazinha chamada de primase. O que a primase faz? Ela encaixa o prime na fita de DNA. Então a primase é uma moléculazinha que ela vai ficar por aqui para encaixar o prime. O que é o prime? Prime é um sinalizador. Ela sinaliza o início da replicação. Então, beleza, eu encaixei aqui um primezinho, beleza? Eu encaixei aqui um primezinho, encaixei aqui outro primezinho, e vai ocorrer ali o início da replicação. A replicação, ela sempre vai do sentido 5' para o 3'. Então, se aqui está o 3', a nova fita que vai ser replicada, ela vai começar aqui no 5' e vai parar lá na frente no 3', beleza? Muito bem. O prime foi encaixado aqui. O prime foi encaixado. A DNA polimerase, que é essa daqui, a DNA, que é aquela lá que a gente falou no quadro anterior da aula, a DNA polimerase 3, ela vem adicionando aqui os nucleotídeos, as bases nitrogenadas, constantemente. E aí ela faz isso na fita líder, onde não há interrupções na sua construção, ou seja, ela vai do sentido 5' para o 3', sem nenhuma interrupção. E a helicase vai abrindo mais e mais essa fita, e ela vai mais e mais construindo ela. Beleza. Só que existe também uma fita chamada de fita retardada, onde os primes eles são colocados aos poucos. Por quê? Porque essa nova fita, ela
vai começar aqui do sentido 3 linhas e vem aqui para o 5 linhas. Mas eu disse que o sentido correto é do 5 linhas para o 3 linhas, concorda? Então ela vai ser construída daqui para lá. Então vamos supor que o primeiro momento onde foi adicionado um prime foi esse aqui, beleza? Então ela vai ser adicionada voltando aqui, beleza? Aí de repente eu coloquei outro prime aqui. À medida que a L-case vai abrindo a fita, eu coloco outro prime e ela vem sendo adicionada nesse sentido aqui, beleza? De repente, a gente vai gerar vários e vários fragmentos de Okazaki, que são esses fragmentozinhos que eu estou colocando aqui. Esses fragmentos de Okazaki juntos é o que forma a fita complementar retardada, beleza? No final, existe uma outra DNA polimerase, que é a DNA polimerase 1, que ela retira os primes. Veja que esses primes aqui, eles são feitos de RNA. Então, ela vai retirar esses primes e vai fazer o complemento aqui certinho dessas fitas. Vai retirar eles aqui e vai fazer os complementos para a fita ficar toda bacaninha. Professor, isso aí não dá erro, não? Vez ou outra, pode ser que os processos de replicação do nosso DNA realmente ocorra algum erro e a gente acaba chamando esses processos de mutação genética, tá certo? Pode acontecer. Mas na grande, esmagadora maioria dos casos, não acontece problema nenhum. Quando ocorre também alguns problemas, tem algumas moléculas responsáveis por destruir aquelas fitas de DNA ali. Beleza? Então, gente, recapitulando geral aqui no processo de replicação semiconservativa do DNA. Recapitulando rapidinho, ó. Eu tenho aqui a dupla fita e eu tenho uma molécula chamada de helicase. Essa helicase funciona como uma tesourinha que vai abrindo essa fita todinha ao meio. Depois, existe a primase, que ela vai encaixar os primes na fita. Os primes são sinalizadores, que indicam o início da replicação. Como eu tenho duas fitas, uma vai ser chamada de líder e outra de retardada. A líder não tem interrupções, porque ela já vai direto do sentido 5 linhas para o 3 linhas, no mesmo sentido que a helicase está abrindo as fitas. Na retardada, os primes eles são colocados aos poucos, porque a helicase vai num sentido e a construção dessa nova fita vai no outro sentido. Quando eu junto vários pedaços desta complementação, eu chamo esses pedaços de fragmento de Okazaki, que é o que vai dar origem à nova fita. E ainda tem a DNA polimerase 1, que retira aqueles primes ali que estão sinalizando alguma coisa, o início da construção, e substitui pelas bases nitrogenadas certinhas. Beleza? Galerinha, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula, mas não se esqueça, contribua com o nosso trabalho. Deixe seu like, deixe seu comentário, mande para os seus amigos. E qualquer dúvida, só é digitar aí que a gente vai te responder. Abraço a todos e até a próxima.